aquilo a gente vai ver que é muito grande, é muito tremendo. As coisas do Senhor é magnífico. Então bora para a palavra. Bora para a palavra. Glória a Deus por isso. Capítulo 6, versículo 52. É uma passagem muito conhecida. Mas a coisa mais linda do Senhor é que a palavra de Deus se renova todas as vezes que a gente lê. Diz assim, a minha linguagem de hoje, viu, irmãs? Diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subisse ao barco e fosse na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de despedir dos discípulos, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. E versículo 48 diz assim: ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passando adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram. Mas Jesus falou com eles dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. Amém? Só que aqui a gente às vezes vê muita pregação sobre na hora que o Senhor Jesus chega no momento mais crítico. Mas hoje o nosso estudo não é assim. Nosso estudo fica aqui no primeiro versículo. Logo depois, Jesus ordenou. Tem uma tradução que diz que ele obrigou os seus discípulos a entrarem no barco para atravessar aquele lago. Jesus ele queria dar uma lição para os seus discípulos. Jesus ele tinha um propósito tremendo na vida deles. Tinha um sonho, tinha um plano perfeito na vida dos seus discípulos. E para aquele plano viesse se cumprir, eles precisavam ter uma experiência maior. Porque os discípulos estavam já acostumados de ver Jesus fazer tantos milagres. Ele tinha acabado de ver Jesus multiplicar os pães e os peixes. Isso foi o que aconteceu, foi logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. E eles precisaram ter experiência, porque todas as vezes que eles estavam com o Senhor, sempre era o Senhor e só viam milagres. Porque, irmão, milagres é algo imediato. É algo que a gente nem faz nada, a gente ora e espera que Deus faça. Então ele já estava acostumado com isso de Jesus, tanto que lá ele só fazia o que Deus falava e quem multiplicou foi o Senhor. Então ele já estava acostumado a viver somente os milagres, sem fazer nada. Mas o Senhor tinha um propósito, tinha um plano na vida dos discípulos. E para ele cumprir, para eles viverem esse propósito, esse plano, eles precisavam de experiência. Eles precisavam de passar por um processo de amadurecimento. Um processo, tanto que o Senhor mandou eles entrarem no barco e mandou eles sozinhos. Ele ficou, colocou ele dentro do barco. Vão e me esperem lá do outro lado do lago. E eles precisavam passar por esse processo. É que muitas coisas acontecem na nossa vida. Hoje, como o pastor falou no começo, nós temos planos, nós temos sonhos. Quando a gente até mesmo era mais jovens, Deus mostrou uma visão para nós. No nosso caso, muitos de nós, Deus mostrou a gente pregando para muitas pessoas, mostrou a gente em igreja, falando e cuidando, sendo usado por Deus para abençoar muitas pessoas. No seu caso, Deus pode ter te mostrado uma visão de ter uma grande empresa, de uma visão de ter um casamento abençoado, de ter tua família salva. E um dia você viu, teve aquela visão, tem esse sonho no teu coração. Mas para esse sonho, esse propósito, esse plano de Deus vir acontecer na tua vida, você precisa passar pelo processo.
por esse processo. E infelizmente, a gente não gosta desse processo. A gente não quer esse processo. Era o que os discípulos estavam acostumados, porque nós estamos acostumados com os milagres. A gente está acostumado a pedir e a receber. Por isso que muitas das vezes a gente está na igreja, a gente não recebe logo, aquele plano não se realiza, a gente sai, a gente desiste. Às vezes você já está na caminhada, mas está muito difícil. E a gente desiste, porque nós estamos acostumados com os milagres. E os milagres não trazem experiência nenhuma para nós. Os milagres acontecem imediatamente. Você só tem que orar e crer. Mas o processo, ele faz com que você tenha um esforço maior. Ele te levanta das cadeiras. Ele faz você andar. Ele faz você lutar contra a tua própria natureza. Um milagre tem um processo tem um esforço maior. Por isso que nós não queremos ele. Por isso que nós não desistimos dos nossos sonhos. Porque nós não queremos o processo. Nós não achamos que o processo é castigo de Deus. A gente muitas das vezes fala isso, parece uma maldade de Deus, porque Ele já podia me dar, porque Ele não me dá logo. Ele é poderoso, esse vento seca. Ele é poderoso, Ele podia me dar logo, porque eu tenho que esperar, porque eu tenho que passar por isso, porque eu tenho que aceitar essas coisas, porque Deus não me entrega logo. Isso é um grande mal hoje dos nossos tempos, por a gente estar acostumado com os milagres. Nós não queremos nos esforçar, nós não queremos lutar, nós não queremos esperar. E esse processo faz com que nos dê amadurecimento. Porque, irmãos, é como a gente sempre fala, como que a gente vai dar, por exemplo, uns R$1.000 na mão de uma criança? Ele não sabe o que fazer com aquele dinheiro. Até R$10, às vezes, ele não sabe fazer. Então, quanto mais o teu sonho é grande, quanto mais o propósito de Deus, os planos de Deus na sua vida são grandes, maior é o processo. Para que isso, pastora? Para que isso? Para que eu tenha amadurecimento, para que eu venha saber usar aquilo que Deus vai me dar. Às vezes até para o nosso casamento, irmão. Tem pessoas que oram tanto, tem jovens aí, eu era assim, a gente orava, Senhor, me dá meu varão, me dá meu varão, me dá, não quero mais ficar só. Mas para você viver com alguém, você tem que renunciar a muitas coisas. Você tem que ter sabedoria para lidar com uma pessoa totalmente estranha de você. Uma pessoa que teve uma criação diferente. Uma pessoa que teve um ensinamento diferente. Às vezes ele não tem nada a ver com o que eu passei com a minha infância, com o pensamento da minha família. Então tudo isso é para que a gente venha valorizar aquilo que Deus dá, para a gente não perder. Porque às vezes o milagre, nós perdemos os planos do Senhor. Aquelas bênçãos se tornam maldição. Rapidamente nós deixamos para lá, porque nós não estávamos preparados para aquilo. Os discípulos estavam acostumados com os milagres. Eles precisavam de uma experiência verdadeira. Eles precisavam de uma experiência, do processo verdadeiro, porque Deus tinha um propósito tremendo para a vida deles. Deus iria deixar eles para cuidar, para levar as palavras. Como que Deus ia fazer isso se eles estavam acostumados tudo na mão? Você já viu uma criança que tudo que ela quer o pai dá? Agora você deixa ela sozinha, ela não consegue nem pegar o prato dela e ir no fogão e tirar a comida dela. Quando a mãe faz tudo, quando o pai faz tudo, eu sou meio assim, irmã. Hoje meu filho, muitas coisas ele não aprende, porque eu tento proteger ele de todo jeito. Eu filho, ele vai cair, ele vai fazer isso. Eu guardo ele de todo jeito. Eu vejo que eu estou errada em muitas coisas nisso. Porque ele tem que ter as experiências dele, ele tem que cair. Ele tem que chorar, ele tem que lidar com
com a natureza dele, para ele não ser egoísta, para ele saber dividir. E às vezes a gente fica protegendo tanto, dá tudo na mão. Quando a gente deixa a criança sozinha, ela não sabe fazer nada. Você já viu, quando você vai assim no interiorzinho, você vê aqueles meninos que são criados praticamente sozinhos, eles sabem tudo, andam no mato, eles caçam, eles encontram fruta, eles pescam, eles sabem tantas coisas, eles nadam naquele rio terrível, né? Por quê? Porque eles foram crescidos sozinhos, eles tiveram experiências, eles aprenderam, mas você caiu, ele está cheio de cicatriz na perna, as pernas estão só marca de ferida, pelas lutas, pelas quedas, mas eles são, às vezes a gente apanha daqueles meninos assim na sabedoria, de colher o fruto, de saber que o fruto está bom, de subir nas árvores. Eu não consigo subir em árvore nenhuma, nem murro, nem grade. Como diz o irmão, você andava de bicicleta, irmão, porque a gente vivia no mundinho assim. Mamãe tentava proteger a gente de todo jeito, vivia trancada dentro de casa, a gente não teve muitas experiências. Para isso existem as experiências, para que a gente tenha amadurecimento, para que a gente tenha capacidade. Quando eu me lembro muito de José, quando ele recebeu o sonho, ele tinha 17 anos de idade. Ele viu que Deus, o propósito, o plano de Deus para a vida dele. Deus mostrou uma visão, que a família dele ia se curvar diante dele. Mas quando Deus mostrou isso, aconteceu logo? Não. José passou por um grande processo, um processo terrível. José foi lá aprender. Ele ficou primeiramente sozinho. Ele tinha uma proteção muito grande do seu pai. Tanto que aquela proteção fazia com que existia uma rivalidade dentro da sua casa. Porque o seu pai protegia, ele tinha um amor especial do seu pai. Ele não deixava que nada acontecesse. Ninguém podia olhar feio para José, nem falar nada, nem entristecer, que ele já estava lá brigando com os irmãos. Era uma proteção tremenda. E José precisava ficar só para adquirir experiência. E ele foi sozinho para o seu processo. E no seu processo, ele conseguiu vencer todas as dificuldades. Ele só aprendeu, ele ganhou experiência quando ele aceitou o seu processo. Se você for ver a história de José, nenhum momento ele lembra, ele acusou, ele culpa os seus irmãos. Ele só vem lembrar do seu irmão. A Bíblia só fala nos irmãos dele, quando ele estava já na posição de governador. Quando ele viu seus irmãos, ele lembrou. A Bíblia só fala nessa hora. Mas enquanto a jornada dele, a Bíblia não fala nada do que ele pensou, eu vou me vingar, eu vou amaldiçoar, eu tenho que... Não, ele foi no seu processo. E ele se capacitou. Ele foi preparado para receber. Que quando ele recebeu o propósito dele, a vontade dele, o lugar que Deus mostrou para ele naquela visão, ele já estava preparado. Mas se ele ficasse lá na casa dele, se ele desistisse desse processo, dar um jeito de fugir e voltar para a casa dele, ele não teria vivido os planos de Deus. Hoje a gente não estava aqui falando dele, nem aprendendo tantas coisas que nós já aprendemos com a história de José. Deus tinha algo tremendo na vida dele. Nós precisamos desse processo para a gente aprender. Agora mesmo de manhã eu estava pensando, até pensei quando eu vi a irmã Jace entrar, e eu me lembrei, eu estava pensando nela. Eu me lembro que hoje todo mundo conhece Guaraná Pai d'Égua, né? Todo mundo homem, até quem não gosta. A gente já levou várias vezes, todo mundo virou fã do Guaraná Pai d'Égua. Eu me lembro que eu não gostava de Guaraná com fruta. Ela disse, pastora, prova que você vai gostar. E eu provei e amei Guaraná com fruta, porque eu gostava dele sem fruta. E eu conversando com ela uma vez, eu vi que ela disse, o irmão Mário dizia que quando ela começou a fazer na casa dela, ela errou muito, não foi? Ficou mole, ficou muito duro, ficou sem graça, não tinha sabor. E ela ficou ali naquela luta. E ele dizia, ela jogou muito material fora, ela já se irritou muito. E ela estava bom, Mário? Ele, tá, não tá
estava bom. Não estava bom. E ela persistiu, né? Ficou ali persistindo. E eu me lembro que quando ela abriu ali na casa do sogro dela, no começo era aquele liquidificador de plástico, né? Quebrava, toda vez a gente falava, mãe, ai, quebrou. E agora assim, mãe, por que a senhora não compra vários? Não, mãe, porque já quebrou, eu tinha 2, 3, está tudo quebrado. Agora eu vou comprar um melhor, mesmo profissional. E eu me lembro que uma vez eu cheguei com ela lá, ela me deu uma aula de liquidificador. Como tem que ser, como era, qual era o melhor. E ela me deu uma aula de liquidificador e eu estava pensando, hoje vocês vão ver lá, ela já passou por um lugar maiorzinho, já está vendendo outras coisas. Se você sentar com ela, te dá uma aula de Guaraná, te diz como é, onde que tem que comprar, te diz como é a quantidade, tudinho. Eu me lembro que a gente chegava lá, demorava porque ela batia de um por um, né? Hoje ela já bate um monte, já deixa no freezer, a gente chega lá, já está... Uma vez ela me entregou assim, já que agora eu aprendi como é, pastora. Já fica tudo direitinho aqui, não perde a consistência, nem o sabor. A gente chega, demorou, ela já está entregando. Olha só, o que é isso? O processo. Eu sei que não vai ficar só naquilo que já está. Eu tenho certeza que Deus tem algo maior para ela. Mas ela precisava passar por esse processo. E ela ainda vai aprender muito mais coisas, porque eu sei que Deus tem muito maior para ela. Mas se ela desistisse lá na casa dela, quando ela deu o primeiro Guaraná para o irmão Mário, que a gente fez aquela cara, e não foi muito legal, que ela gastou tanto dinheiro, hoje ela não estava onde ela está. Hoje ela não tinha essa sabedoria que ela tem agora. E ela conseguiu vencer até mesmo coisas, ela mesma, porque às vezes a gente se irrita. E às vezes a gente olha para a gente e diz, meu Deus, como que eu ainda estou insistindo nisso, eu não estou nem me reconhecendo. Porque o processo modela a gente. O processo faz a gente ver quem nós somos. É uma das perguntas aqui que Deus nos faz. Para que serve o processo? Para mostrar quem realmente somos. Às vezes achamos que o defeito está em todo mundo. Às vezes nós achamos que o problema está no governo. Que às vezes nós achamos que o problema está no marido, no filho, no pastor. O problema está... Mas a gente não consegue se ver. A gente não consegue, às vezes você conversa, a gente conversa com as pessoas, ela fala, olha, eu estou passando por isso no meu casamento, estou passando por isso. E eu fico olhando assim. Eu sei, a situação, o marido tem culpa, mas tem muita coisa aí da irmã que precisa ser mudada. E às vezes ela não consegue ver. Uma vez nós fizemos uma aliança, eu e meu esposo disse, Fábio, quando eu estiver errada, me fala, por mais que eu brigue contigo, insista e me diga quem eu realmente sou. E assim ele fez. Ágila, me diga quem eu realmente sou como esposo, como pai, como pastor. Porque a gente não consegue se ver. O processo faz com que a gente se veja. Que a gente veja que, na verdade, o defeito nem está tanto ali na pessoa, está em nós. Às vezes a gente é murmurador demais. Deus tem nos abençoado e a gente tem murmurado demais. Você já está vivendo um milagre e você ainda está ali murmurando. Oramos, hoje a gente vê muitos casos de casais que, irmão, eu estou orando pelo meu marido, ele já deixou de beber. A gente sabe da história, o homem já deixou de beber, já deixou dos vícios, mas a pessoa, e aí, irmão, como ele está? É muito chato. Ele vivia na rua, agora está em casa, mas é só reclama, e todo tempo está reclamando, e todo mundo tem assim, mas irmã, preste atenção, ele já não está mais fazendo o que ele fazia, ele já deixou a bebida. Ele já deixou a mentira. Ele já deixou os amigos de estar lá em casa. E a pessoa foca somente nas coisas negativas. O propósito, o processo, ele mostra quem nós verdadeiramente somos. Murmuradores, às vezes ingratos. Deus tem feito algo tremendo na nossa vida, na nossa finança, mas ainda não chegou. Eu ainda não estou no lugar, ainda todo tempo é isso. Quando eu penso que eu vou conseguir, quando eu penso que eu vou desfrutar agora dessa empresa, desse meu trabalho, acontece alguma coisa. Irmãos, olha lá fora hoje,
Quantas pessoas desempregadas. Conta, minha mãe me disse esses dias que teve um alto índice de suicídio. Nunca foi marcado esse número de suicídio, eu não me lembro agora. Porque muitos empresários que faliram, muitos homens ficaram sem emprego, cheios de dívidas, vendo a família passar por necessidade. A televisão não mostra, porque isso é tão horrível que não pode ser divulgado. Mas teve um alto, não foi só a Covid que matou, mas o desespero. As pessoas mesmo tiraram sua própria vida. E Deus, você ainda tem o seu emprego. Tem gente, olha, eu achei fantástico esse auxílio que o governo nos deu. Deu uma grande ajuda para muita gente. Mas tu acredita que lá na minha casa ia muita gente reclamar do auxílio? Que era só aquilo? Já pensou? Eu disse, gente, Deus está te abençoando. Aonde que tu recebeu alguma coisa do governo? Eu nunca recebi nada. Eu estou tão feliz que eu recebi isso. Eu nunca recebi nada. Deus me ajudou e só te ajudando. Eu ligo para as pessoas. Eu me lembro que a gente ganhou muita cesta, não foi? Alimento. Às vezes a gente ligava, a pessoa, não precisa não, pastor. Veio outra pessoa. Eu liguei, a gente fez várias ligações para dar alguns alimentos para as pessoas, porque todo mundo, não, eu recebi meu auxílio. E tu acredita que a mesma pessoa que diz, eu recebi meu auxílio também, só isso? Só isso? Diz que é só 3 meses. Estão falando e reclamando. O processo para você chegar a ser um grande empresário, para você vencer na tua vida financeira, para você vencer na tua casa com teus filhos, esse processo vai mostrar quem realmente você é. Eu conversei com essa pessoa em casa, irmã, olha, tu bateu foto da tua mesa cheia de alimento. Tu agora tem alimento na tua casa. Tu bateu várias fotos de comida que você fez. Você tem hoje como fazer essas comidas. Isso tudo foi que Deus usou o governo para dar esse auxílio. Agradece. Eu estava vendo o Datena, tantas pessoas que não conseguiram, que não tem, mulheres que têm 4, 5 filhos, que não têm emprego, que não têm marido e não conseguiram, passando fome, chorando, passando fome. Como o processo faz a gente ver quem nós somos verdadeiramente. Pessoas inconstantes, nunca está satisfeito, desiste das coisas. O plano do Senhor é perfeito para a nossa vida. Quando a gente ora, pede para a nossa família, até mesmo para a nossa família, para o nosso casamento, a gente fica numa inconstância tanta, dependendo do humor da minha esposa e do meu marido, a minha fé, eu estou firme no meu processo. É verdade ou não é? Se a minha mulher chega explodindo, reclamando, é ingrata e não quer fazer nada para que a nossa situação mude, então eu desisto desse plano de ter uma família. Eu desisto porque eu sou inconstante. Não fico firme naquilo que eu quero. Eu sei, ela está assim, ele está assim, mas eu estou no processo. Deus me deu uma visão de uma família, de um lar abençoado. Ele disse, é tu e a tua casa. Deus me fez contemplar a minha família sentada naquelas cadeiras. Por mais que ela esteja falando, por mais que ela esteja irada, mas eu acredito no plano perfeito do Senhor. Eu vou ficar firme. Tem pessoas que vão fazer atendimento com a gente, que cada hora que ela conversa com a gente é uma coisa. Porque de acordo com o modo da pessoa que ela está lutando, do filho, do esposo, da esposa, temos que ser firme naquilo que nós queremos. Temos que tomar posição daquilo que nós queremos. O processo nos mostra quem verdadeiramente nós somos, o que verdadeiramente nós queremos. Como também o processo nos mostra quem confiamos, que é a segunda parte. Em quem eu confio? Em quem está o meu plano? Quem é o Senhor da minha vida? Quem eu acredito que verdadeiramente vai me prosperar, que vai salvar minha casa, não importa a pombagira que se levante. Eu conheço quem eu confio, no Deus que eu sirvo. Aonde está a nossa confiança? O
processo nos mostra aonde está a tua confiança, em quem você está seguro. Porque às vezes a gente está seguro em tudo quanto é coisas, pessoas, menos em Deus. Quando a escuridão vem, quando o vento forte vem, quando as ondas começam a bater no nosso barco, a gente esquece totalmente de Deus. E corre para aquele que tem mais, que pode me ajudar financeiramente. E corre para aquele que pode falar o que eu quero ouvir. E corre para oração, para visões. Eu quero que Deus fale comigo e vocês ficam mais baratinadas. Eu estava vendo esses dias, foi segunda-feira, quinta-feira, não foi? Que a gente foi na casa da minha mãe insistiu para a gente ver um filme. Nem me lembro, vou até colocar lá no grupo para vocês, é muito lindo esse filme evangélico. E ela disse, Wagner, assiste. Eu estava vendo, era 3 histórias. E uma das histórias, um empreiteiro, ele tinha uma empresa de construção. E ele estava numa crise terrível, devendo muito. E não estava uma crise financeira na cidade. Ele não tinha emprego, não tinha trabalho. E o banco ligando para ele viesse pagar as dívidas dele que estavam muito altas. E ele não tinha trabalho de jeito nenhum. Já tinha despedido quase todos os funcionários. Só que ele tinha uma filha. A filha dele tinha uma voz linda. Ela cantava na igreja, eles eram evangélicos, eles cantavam na igreja. E um empresário de uma grande gravadora disse que ia na igreja para vê-la cantar. Se ele gostasse, ele ia contratar ela. E no contrato ele ia ganhar ela recebeu um dinheiro muito bom. E com isso, ele ficou ali em cima da filha, irmão, ela chega e dava angústia. E botava ela para ensaiar dia e noite. Ele obrigava ela, às vezes ela estava muito cansada, não aguentava. E ele colocava, era uma pressão terrível em cima da filha. E ela já estava meio doente, fraca, de tanto ficar ali naqueles ensaios buscando. No dia que os empresários estavam lá, que ele ia ver a apresentação na igreja e que ia contratar ela, ela cantou o hino lindamente. Mas na última palavra do hino ela desmaiou. E ela foi internada. E quando ela foi internada, ela estava com um problema seríssimo no coração. Se não encontrasse no coração, ela ia morrer. Aquele homem entrou em pranto e desespero, não somente porque ele ia perder a filha, mas ela era a salvação dele para pagar todas as dívidas dele. A esperança dela, os sonhos deles estavam em cima da filha. Ele não confiava que Deus ia abrir uma porta, não confiava que Deus ia fazer algo na vida dele. Ele estava colocando a fé dele, a confiança dele, tudo em cima da filha. E quando chegou no momento mais importante, ela adoeceu e ela estava com dias contados. E o médico falou para ela que ela ia morrer se ela não conseguisse um transplante. E ele desabou porque a confiança dele estava na filha. Às vezes a nossa confiança está numa pessoa. E quando você vai com aquela pessoa, você vai ver que ela não vai te ajudar, ela não pode te ajudar. E você desaba, a gente desaba. E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou pagar? Como é que eu vou... E agora? O processo faz a gente entender que só Deus pode nos salvar. No momento mais difícil dos discípulos, que foi na 4h da noite, no momento mais escuro, quem veio salvar eles? Jesus. Porque somente Ele pode. O processo nos mostra e nos ensina que somente Deus, somente Jesus é que pode fazer com que esse propósito, os planos dele se cumpram no momento mais difícil. Eles pensavam que Jesus tinha ficado lá atrás. Quando você aceita o processo, no momento Deus deixa você ir só, mas no momento que você mais precisa dele, Ele vem na sua frente. Ele vem na sua frente. Eles pensavam que Jesus estava lá atrás, mas Jesus tomou a frente dos discípulos e veio ao encontro deles. Isso acontece quando eu e você aceitamos o processo do Senhor. Aceitamos a experiência do Senhor. Aceitamos a orientação do Senhor.
Eles podiam dizer, eu não vou não, vou ficar aqui. Tanto que eles não queriam ir. A palavra de Deus diz que o Senhor insistiu, obrigou. Porque, irmãos, para você viver o plano do Senhor, é preciso passar por esse processo. Por isso que hoje muita gente só vive pela visão. Ah, pastora, um dia Deus me mostrou pregando nas nações. Um dia Deus me mostrou numa empresa grande. Um dia Deus me mostrou a minha família toda na igreja, o meu marido pregando, a minha mulher louvando. E todo tempo Ele tem me falado, todo tempo eu tenho visto. Mas e aí? Ah, pastora, ainda não se cumpriu. Passou tantos anos, por que não se cumpriu? Porque a gente não aceita o processo. A gente não aceita esse momento, essa fase dessa experiência. E para isso se cumprir, tu tem que aceitar. E para isso se cumprir, irmão, tu tem que engolir muito junto do teu marido. Para te ver ele aqui na frente, segurando o microfone, pregando. Tu tem que engolir. Você falando com as nossas mães, com a mãe do Fábio, fala com ela. Vê o que ela passou para ele estar hoje aqui pregando com vocês. Mas se ela desistisse, ele estava por aí jogado na sarjeta. Se ela parasse de lutar, se ela parasse de orar, de caminhar para a igreja, as humilhações que ela passou por causa dele, como minha mãe passou por causa de nós, o sofrimento que ela passou, por causa, vendo a gente sofrer daquele jeito, mas ela tinha que ficar ali firme. E se ela desistisse, a gente estava aí fora, na lama do pecado, né? Podia estar jogada aí nas ruas, mas elas insistiram. Hoje nós estamos aqui. Aceite o processo, não é fácil. Pergunta para minha mãe quantos anos ela passou lutando por nós. Cada um foi um tempo. Veio eu primeiro, depois veio a minha irmã, e não foi um tempo assim, um mês atrás do outro, não. Foi anos um atrás do outro para vir para Jesus. E a gente não tinha pai e ela sozinha. É como a gente vê, constrói uma casa, Deus te mostra uma casa maravilhosa, grande, toda mobiliada, confortável, mas vai lá até você comprar o terreno, para fazer os fundamentos, a planta, comprar o material, tudo. Olha o sofrimento. Eu sei isso, era na casa da minha mãe, a gente construiu com a gente dentro, irmã. Ai, era 6 adultos morando num compartimento igual esse escritório. Era sala, cozinha e quarto, e lá fora tinha, no fim do quintal tinha o banheiro. Era horrível. A mamãe dizia, olha, a gente vai passar 5 anos sem comprar nada. Não me pede roupa, não me pede sapato, não me pede nada. A gente não pede para sair, porque a gente vai economizar para construir a nossa casa. Irmã, foi 6 anos, se foi 5 ou 6 anos. A gente andava, a gente dormiu, o nosso colchão era bem fininho, a gente dormia já no chão para não sentir muito. E era rato passando por nós, de madrugada era só grito, porque a casa estava em construção, né? Aquela bagunça, e era muito material. E a gente já estava estressado um com o outro, a gente era tudo jovem, já não conseguia, quando a gente olhava um para o outro, porque a gente não tinha conforto, a gente não tinha passeio, a única coisa era ir para a escola, ir para casa e para a igreja, só. E aquela mesma roupa, mãe, o sapato está furado, aguenta aí, que o dinheiro agora é só para casa. E hoje a minha mãe tem a casa, quem já foi lá já viu, a casa dos sonhos dela, confortável, grande, que hoje ali, bem em frente o Mangueirinha, a casa dela. Do jeito que ela queria, mas a gente passou por um processo horrível, de aguentar um outro, sabe? De aguentar mesmo, viver no pouco. Foi uma luta terrível, mas hoje a gente venceu. Você quer a sua família, os sonhos que Deus te deu, Ele só vai se cumprir quando você aceitar o processo. Aceite o processo, porque você vai ganhar experiência, amadurecimento, você vai crescer tanto. Quando o milagre vier na tua mão, você não vai se perder. E quando Jesus, e tem um grande segredo, quando Jesus mandou os discípulos irem, Jesus ficou fazendo o quê? Eles vão, entram no barco e vão, que eu vou ficar aqui com o povo, me despedindo. Ele falou que eu vou ficar aqui trabalhando.
Quando você obedece, Jesus fica trabalhando. Ele fica trabalhando em seu favor. Pode ver a vida de José, o processo dele. Jesus foi com José, não foi em todo o tempo. Todo o tempo, onde José estava, Jesus estava ali e ele era bem sucedido em todo o tempo. Não esqueça disso. Quando você aceita, toma posição de aceitar o processo, Jesus começa a trabalhar. Ele continua a trabalhar. E no momento mais crítico, Ele vem. Ele vem e te socorre. Não se desespere. Ele vem, você não está sozinho. E quando eles chegaram do outro lado, e tinha a Bíblia nos diz que eles começaram a falar da palavra. Muitos souberam que eles chegaram naquele lugar. Muitos enfermos, doentes, muitas pessoas desesperadas vinham até eles. E eles começaram a fazer um trabalho maravilhoso. Libertação, cura, transformação, salvação, batismo. É isso que vai acontecer. Quando você conseguir atravessar esse processo, você vai ver a tua família salva, os teus filhos salvos, a tua prosperidade. Todos o plano que o Senhor te mostrou vai se cumprir. Irmãos, não vive só da visão. É muito triste a pessoa que vive a vida inteira na igreja, só lembrando que um dia Deus mostrou para elas que elas iam ser grandes, mas elas nunca conseguiram, porque nunca se submeteram ao processo. Irmão, não tem escapatória. Você precisa passar por esse processo. Você precisa renunciar. Esse processo é para você renunciar ao seu eu, às suas vontades, aquela coisa que tu não consegue se libertar. No processo a gente se liberta de tudo isso. No processo, você viu como Jó passou. Jó passou por um processo terrível. Mas ele não foi. Tem gente que diz, Jó foi perfeito, teve uma paciência. Não teve não. Se você for ver lá na Bíblia, você vai ver que ele murmurou. Ele murmurou muito. Mas ele, no processo, ele aperfeiçoou isso. Os discípulos não eram perfeitos não. Cada um tinha um defeito até pior do que o meu e o seu. Cada um, meu Deus, só misericórdia. Mas ali no processo, eles foram moldados. Tem hora que Pedro era usado por Deus, tem hora que ele era usado pelo diabo, tem hora que ele dizia, Senhor, estou contigo até o fim. Mas tem hora que ele negava o Senhor, mas ele foi moldado. É lá no processo que a gente é moldado. É lá no processo que a gente corrige. O processo é para corrigir os nossos erros. Deus não escondeu nada do que eles fizeram. Foi lá no processo que eles foram ensinados, corrigidos, moldados. O processo é para isso, irmão. Então, em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, esqueça os milagres e aceite o plano perfeito do Senhor. Porque o milagre, ele acaba. Lázaro foi ressuscitado, mas depois ele morreu de novo, né? Hoje ele não está mais aqui, ele morreu de novo. Mas o plano de Deus é vitalício, é para sempre. Você morre, mas Ele continua na vida dos seus filhos, Ele continua na vida dos teus netos. O plano de Deus é perfeito e vitalício até na sua partida, até no momento que nós vamos estar na presença do Senhor. Então não desiste do plano, não desiste do teu casamento, não desiste do teu filho, não desiste da tua empresa, não desista do teu ministério. Se Deus te mostrou pregando nações, Ele vai, mas aceite o processo. Não é fácil, mas lembre que você não está sozinho. Deus está contigo. Não desista. Quando Jesus encontrou os discípulos, eles estavam lutando, gritando, mas eles estavam ali firmes no lugar que Deus mandou. Deus, se você obedecer, e Ele vai te encontrar, e vai ter o teu encontro, mas você vai estar mesmo gritando, desesperado. Você tem que estar no lugar que Ele mandou, porque só assim o milagre vem. Ele veio no momento que Ele chegou. Meus filhos estão ali, estão no desespero, estão gritando, estão berrando, estão lutando, mas eles estão aonde eu mandei.
e eu vou ao socorro deles. Assim o Senhor faz com você. Mas se você não quiser o processo, não está onde Deus mandou, como Ele vai te socorrer? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos falar com o Senhor. Pedir para Ele forças, para a gente persistir, para a gente não desistir, para a gente continuar lutando pelo nosso marido, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, pela nossa vida financeira, pela saúde do nosso corpo, pelo nosso ministério. Vamos continuar lutando, porque o Senhor é conosco e o plano perfeito dele vai se cumprir na minha e na tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai, coloca a mão no seu coração. Fale ao Senhor agora. Fale com o Senhor sinceramente. Não escolhe palavras difíceis. Converse com o Senhor. Ah, Senhor, Tu me mostrou o plano que o Senhor tem para a minha vida, para o meu casamento. Mas muitas das vezes eu tenho lutado contra esse processo, porque tem sido difícil. Eu tenho me deparado comigo mesmo. O Senhor tem colocado um espelho imenso na nossa frente, mostrando os nossos erros, os nossos defeitos. E a gente tem se comparado, tem se deparado conosco mesmo, Senhor. E aquilo tem nos feito desistir, ó Pai. Essas dificuldades, essas lutas, esses ventos, essas ondas têm me fazido voltar atrás, têm me fazido desistir. Toda vez que eu me deparo com os problemas, com as dificuldades, eu tenho desistido, eu tenho largado. Senhor, mas a partir de hoje eu te peço, venha nos fortalecer agora. Senhor, nós pedimos força, pedimos que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a passar por esse processo, a passar, Senhor, por essa experiência, Deus. Não deixa a gente desistir, ó Pai. Oh, Senhor, queremos viver os teus planos. Eu olho para a minha família, eu quero ver aquilo que o Senhor mostrou, aquilo que o Senhor me mostrou. Eu e a minha casa, eu quero ver a minha família naquele lugar que o Senhor me mostrou, aqui na tua casa, a minha filha dançando, cantando para o Senhor, o meu filho pregando a tua palavra, o meu filho ser um homem de Deus, a minha filha ser uma mulher de Deus. Eu quero viver, Senhor, a prosperidade que o Senhor me mostrou. Para isso, Senhor, eu quero passar por esse processo. Eu me posiciono, eu aceito, Senhor, o teu processo na minha vida. Não importa a dificuldade, não importa o vento forte, não importa, Senhor Jesus, as ondas vêm me açoitarem. Eu estou firme porque eu quero o teu plano, eu quero o teu sonho, eu quero, meu Deus, o teu propósito para a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh Deus, Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar.